hoje em nossos estúdios, Ricardo Assis. Ele é o procurador-geral do município e nós vamos falar desses decretos que estão diretamente ligados à economia. Aqui no caso nós vamos falar de Jataí. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bem, graças a Deus. Tá tranquilo? Tá tendo horário de trabalho? Como é que tá a rotina? Tranquilo, a gente sabe que não está, né? E a nossa rotina tem sido bastante intensa, né? Até porque a gente tem vivenciado uma situação totalmente atípica e a gente tem trabalhado ali, assim, de forma bastante intensa, né? Para tentar atender as demandas, atender também as dúvidas, né? A gente sabe que é muito, toda hora, igual você falou, toda hora um decreto, aí tem um posicionamento do presidente, um posicionamento do governador, o nosso posicionamento aqui. Então, assim, acaba deixando as pessoas apreensivas, deixando as pessoas com dúvidas, mas a gente tem trabalhado para que a gente consiga superar, passar essa fase agora, né, que não tem sido fácil, não só para nós aqui de Jataí, mas para todos os brasileiros, e para todos num contexto global, né? Então. E a todo momento a gente tem um decreto que ele é reeditado. Essa reedição altera a data de validade do decreto ou a validade dele permanece com aquela inicial? Bom, o que a gente tem que observar, a gente está tendo sempre essas modificações, mas há sempre as prorrogações. Nós estamos aqui em Jataí no 5º decreto, né, para você ter ideia, desde quando começou essa questão do coronavírus aqui no Brasil, nós começamos já a adotar algumas medidas, né, para poder regulamentar o funcionamento dos órgãos públicos, a questão de escola. Nós estamos agora hoje em um decreto que a gente até trabalhou em cima dele, até para ficar uma coisa mais fácil de assimilar, juntando tudo aquilo que já está disposto nos decretos estaduais, nos nossos decretos do município, em um só, até para ficar mais fácil. Precisa do decreto do município? No nosso entendimento que não haveria necessidade, porque o decreto do governador ele sobrepõe e tem abrangência em todo o território. O que nós fizemos, até para facilitar para a população e para a gente tentar também em alguns aspectos flexibilizar diante da nossa realidade local, nós fizemos estes decretos. E agora foi publicado, né, nesse último domingo, no dia 29, um decreto, né, prorrogando até o dia 4, próximo sábado, né, algumas suspensões, né, no caso de eventos, questões religiosas que envolvem religião, né, a aglomeração de muitas pessoas, a suspensão de atendimento nos órgãos públicos, tirando alguns órgãos que continuam funcionando normalmente, até o dia 4. E nós inserimos algumas flexibilizações de algumas atividades comerciais para o município. Então, assim, que ontem, a partir do dia 30, né, segunda-feira, já algumas atividades já começaram a funcionar novamente, né, até para a gente ir gradativamente e ajustando. E pode ser que a qualquer momento mude. Nós estamos vivenciando assim, notícia que o que é agora que a gente está conversando, chegar à tarde já muda tudo. Né? Então, a todo momento a gente tem uma equipe que a gente sempre está se reunindo, né, junto com o prefeito, com o secretário municipal de saúde, com o pessoal da fiscalização, para estar discutindo o que vai poder mudar, o que não, o que a gente pode manter, o que não. Então, assim, praticamente quase 20 horas de trabalho diário, né, todas essas equipes, para tentar a gente, pelo menos, tranquilizar as pessoas e mostrar um norte, da gente sair, principalmente do que as pessoas falam hoje, dessa situação que afeta diretamente a economia, né, aqui do nosso estado, aqui do nosso município. Quando a gente trata de decreto, e aqui a gente sempre fala que decreto e determinação e decisão judicial não se discute, se cumpre, como é que fica a elaboração de um decreto? Ele tem que seguir um padrão constitucional, ele tem que respeitar, ou um decreto ele pode passar por cima de algumas situações? Bom, o decreto ele tem que cumprir o que a lei fala, certo? Então, assim, a gente tem, por exemplo, para exemplificar de uma forma bem simples, para que todos entendam, nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior, né, que a gente tem que seguir ela. E nós temos leis abaixo da Constituição, seja lei federal, que é editada lá pelo Congresso Nacional, seja as leis estaduais e também as leis municipais. E nós temos atos do chefe do Poder Executivo, atos esses que são feitos por decreto, por portarias, né?
sempre respeitando. Então, o prefeito vai fazer um decreto, ele não pode editar um decreto sem que haja um amparo, um respaldo na lei. Então, quer dizer, ele não pode tomar nenhuma decisão que venha bater, confrontar com a Constituição. Não. Ele tem que estar ali tudo amparado Sim. pela Constituição. Até porque isso aí pode ser depois questionável, né? Questionado. Então, assim, tem que seguir esse parâmetro. Então, o decreto que foi feito aqui, ele tem um respaldo nas nossas normas, seja federal, seja estadual, seja municipal. Cito, por exemplo, questões que muita gente tem questionado. Agência bancária, lotérica, por que estão abertas? Porque tem uma norma, uma legislação federal que prevê que para esse tipo de estabelecimento, para esse tipo de instituição, cabe uma norma federal para alterar. Então, o município ele não pode mudar, vamos falar assim, essa regra, porque mesmo por um decreto aqui, a gente tem uma lei federal que sobrepõe. Então, assim, o decreto ele segue, né, o que a legislação prevê. É óbvio que a gente está vivenciando hoje uma situação que a gente nunca viu. Poxa, eu vou ter que fechar o meu comércio, eu sou obrigado a fechar o meu comércio, como que vai ficar minhas contas, como que vai ficar os meus funcionários? Mas a gente tem situações que prevê, seja pela Constituição, por normas infraconstitucionais, que assim nós chamamos, que há essa possibilidade. Então, nós estamos no meio de uma pandemia mundial, de uma situação que não é só aqui na nossa cidade, é mundial. Então, é importante a gente destacar aqui que tem sim um amparo para o fechamento e também nós não podemos deixar de mencionar que o empresário também, ele passa a ter ali algumas situações que ele também é amparado, né? Sim. Por exemplo, às vezes assim, uma prorrogação de débito, de impostos. Então, assim, são situações que ele também tem que procurar. Só que aí até essas questões, igual aqui no nosso caso, a gente criou alguns mecanismos de prorrogação. Por exemplo, das taxas de vistoria urbanística, de corpo de bombeiros, foi prorrogada até dia 30 de maio. O próprio governo federal já prorrogou também alguns tributos para que o empresário pague de uma forma, né, mais à frente, de uma forma escalonada. Tem casos que foram prorrogados para 90 dias o vencimento, outros para 90 dias e pagar em 6 vezes. Muitas medidas já foram anunciadas. E esse é o caminho, não tem como, a gente sabe. Até a gente conversa muito, eu também faço parte da associação comercial. Numa situação dessa, a primeira coisa que o empresário, o comerciante, ele vai deixar de pagar é o tributo. Ele vai focar ali, às vezes, num fornecedor, vai focar ali a pagar os seus colaboradores. Então, o próprio poder público, ele já tem que ter essa noção de poder criar mecanismo para que a pessoa possa pagar, porque também o poder público não pode parar, né? Então, a gente fala assim, o município, ele roda com os tributos, os impostos que são pagos pela população. Então, há necessidade desses mecanismos para que a gente consiga, né, também fazer com que a máquina pública continue operando. E a gente sabe que ainda, né, é muito cedo, tem uma série de medidas que estão sendo adotadas e que vão ser implementadas pelo governo federal e que vai chegar até a ponta, vai chegar aos municípios, né, não só para o empresário, não só para o pequeno produtor, não só para o autônomo, mas até para o poder público, para os municípios, para o governo. Se não houver essa ajuda da União, a gente sabe que vai chegar a algum ponto que nós não vamos conseguir sustentar a manutenção da máquina pública. 12h10, o Tiago Amaral está acompanhando o programa pelo YouTube, parabenizando o Dr. Ricardo. E olha, Tiago, você não está sabendo não, mas nós já falamos já aqui, tá queremos trazer o Dr. Tiago aqui na quinta-feira, viu, Tiago? Você já está aqui para a gente falar. Intimado. Já está intimado e agora publicamente, não mandei para você se manifestar. Agora já. Soldado que ronda quartel está em busca de guarda. Com certeza. Então, Dr. Tiago é especialista na área de Direito do trabalho, e nesse momento é uma área que está sendo muito alterada. Isso. Coisas que ninguém nunca, como você falou, ninguém nunca viveu. Então, doutor Tiago, eu vou falar com você mais tarde, mas já vai deixando a quinta-feira agendada para nós, porque amanhã nós devemos receber aqui o Vitor Gaiardo, que é o presidente do Sindicato Rural de Jataí. Então, doutor Tiago já está convocado para a quinta. Mas aqui a gente conversando, continuar aqui, deixa eu explorar um pouquinho mais desta área aí. Sim. Porque como você permeia todos os lados, agora é muito importante
que o empresário tenha conhecimento do que ele pode, para daqui a pouco ele não estar negativado, né? Porque às vezes ele acha que pode deixar, especialmente a gente falar do menor, porque às vezes falta a ele uma orientação de um corpo jurídico especializado. Ele tem só o contador que está atarefado com muita coisa, ele não leva a demanda. Não estamos, por favor, chamando nenhum contador de irresponsável, porque o empresário precisa levar essa demanda, né? É muito importante também as pessoas sempre estar buscando as informações sérias. Então nós temos hoje, por exemplo, a própria associação comercial. Ela está fazendo um trabalho não só para os associados, mas até para aqueles empresários, aqueles pequenos empreendedores. Qual é a minha dúvida? Eu preciso, nesse aspecto tributário, nesse aspecto trabalhista, como eu vou fazer? É muito importante que as pessoas busquem realmente. Esse momento agora é crucial, das pessoas terem as informações certas. Eu sempre falo, acompanhar também o que está acontecendo, seja as medidas que são adotadas pelo prefeito aqui no âmbito municipal, seja as medidas adotadas pelo governador no âmbito estadual ou até mesmo pelo presidente. E aí a gente também entra no impasse. Eu até costumo falar o seguinte: nós estamos numa situação que o presidente está falando uma coisa, o governador outra e o prefeito está aqui na ponta sem saber. No meio do fogo cruzado. Vou seguir o presidente, vou seguir o governador, de que forma? Ou a pressão local. Isso, e a gente enfrenta muito isso. Então, assim, o que a gente adotou, a postura aqui do Poder Executivo Municipal foi o quê? Vamos seguir as normas, seja algumas já estabelecidas pelo presidente, seja aquelas estabelecidas pelo Estado, pelo governador. E as medidas inicialmente elas são duras, realmente, mas foram e são necessárias. Acreditamos o quê? Que agora no dia 3, até o dia 3, ao dia 4, a gente vai estar verificando o que o governador vai adotar para o Estado. Nós vamos estar, em boa parte, seguindo, em outras coisas a gente vai tentar avaliar para atender a demanda local, mas pode mudar algumas coisas, A gente sabe aí que tem sido um clamor muito grande, Eu recebo aqui, o prefeito, ligação todo momento, e a gente fica numa situação extremamente delicada, porque a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam produzir, as pessoas precisam tocar os seus negócios, mas de outro lado também a gente tem ali uma situação de saúde. Limitada de atendimento na Secretaria de Saúde, porque isso aí em todo o Brasil é assim. O doutor Bandeira está, como falar assim, quase com uma operação de guerra ali na Secretaria Municipal de Saúde, Há algumas ampliações ali no próprio Hospital das Clínicas, inclusive com a participação do Estado, Inclusive a gente até foi informado que essa semana a Assembleia Legislativa de Goiás vai votar o projeto que autoriza o Estado a estadualizar o HC, isso já foi feito aqui, está sendo feito no Estado, o processo está andando, Então, assim, acreditamos que até em junho o Hospital das Clínicas será gerido pelo Estado. Então, assim, a gente tem feito todo um trabalho e a gente não para, A gente fala assim, está suspenso, mas tem uma série de pessoas trabalhando internamente, a gente tem trabalhado ali de forma bem intensa, porque o município não para, As pessoas têm as dúvidas, e aqui eu sugiro, principalmente para aquele pequeno que às vezes não tem um advogado, não tem um contador, ou que tem às vezes de uma forma periódica, procure as orientações, seja ligando para a ouvidoria do município, seja ligando para a associação comercial para solicitar, seja para o CDL, busque as informações de fontes seguras, porque você vai ter segurança. Por exemplo, igual a questão das taxas aqui do município. Liberamos, prorrogou até dia 30 de maio para algum tipo de taxas. Está lá previsto no decreto. Onde eu acho o decreto? Entra no site, liga para a ouvidoria, a gente manda, a procuradoria, a gente te manda o decreto atualizado, que você vai poder verificar realmente o que você foi contemplado. No caso do IPTU, houve a possibilidade da ampliação do parcelamento em até 12 vezes. E no caso daqueles que estão já na dívida ativa, a gente vai ficar até 30 de maio sem propor novas execuções fiscais, ou seja, nós não vamos entrar com ação contra as pessoas, contra as empresas. Tem 60 dias pela frente. Tem 60 dias, porque a gente sabe que não adianta, nós estamos passando um momento desse, a gente vai ficar entrando com ação contra as pessoas, se já está tendo dificuldade agora, ainda passando por uma situação dessa. Então, tudo isso a gente estudou. E tem questões que estão sendo estudadas tributárias que a gente tem que ver a legalidade. Não é simplesmente o prefeito num decretão, nós falamos isso no início, tem que ter todo aquele respaldo legal, para que ele não incorra na lei de responsabilidade fiscal.
Os problemas enfrentados em Jataí se assemelham a, vamos dizer aí, 99% dos municípios. Jataí é um município relativamente pequeno, embora a gente saiba que tem muitos outros menores, né? Está em torno de 100 mil habitantes, então é onde também a gente tem um relacionamento próximo, seja com a Secretaria de Saúde, com o prefeito. Sexta-feira tinha grupos reunidos com o prefeito no gabinete, no domingo tinha reunião novamente, e todo mundo tentando ali, os representantes de instituições, representantes classistas, a chegarem a um acordo para que a economia não seja impactada de um modo que venha trazer mais prejuízos. Eu acho que esse momento é muito importante, o diálogo e a participação de todos na tomada de decisão. Todos que eu digo, principalmente das entidades que representam, né, a sociedade civil organizada. É muito importante, a gente tem ouvido as entidades, tem ouvido os empresários, infelizmente a gente não consegue atender, né, todos os pedidos, mas tem sido assim, pelo menos nesse momento eu vejo que é importante o poder público estar de mãos dadas com essas entidades, até mesmo para tomada de decisão. Hoje é muito difícil, eu penso assim, o prefeito hoje, o governador hoje, tendo que tomar uma decisão, nós vamos, né, sacrificar empresários ou nós vamos sacrificar vidas? E aí? Então, assim, tem sido muito difícil eu digo assim, para os nossos representantes políticos, mas é importante, né, ter vamos falar assim, esse ponto de equilíbrio, né, dessa parte econômica com a parte de saúde, importante ouvir a demanda, né? Nós estamos vendo aí, né, uma ação do sindicato rural, né, que eles estão buscando, né, recursos para destinar à saúde, então isso aí é importante, né? Você vê que é um trabalho, né, conjunto e as decisões têm sido tomadas sempre observando, né, as manifestações do próprio Ministério da Saúde, as manifestações da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, né, os profissionais que estão ali que entendem, obviamente, né, a nossa realidade. E, obviamente, a gente, né, no caso aqui de Jataí, que muitos podem até perguntar, poxa, mas no meu município está de uma forma, do outro está de outra. Cada cidade, né, tem sido flexibilizado de uma certa forma. Outros têm sido mais duros, seguindo até o próprio decreto do governador. O que a gente tem buscado aqui é de, pelo menos, alguns estabelecimentos, alguns segmentos da nossa economia continuar rodando. A gente sabe que o agro é muito forte aqui na nossa cidade, então, né, nada adianta o agro estar rodando e o produtor precisa de uma peça, precisa fazer a manutenção de um maquinário e esteja tudo fechado. Então a gente estabeleceu, né, a possibilidade desse funcionamento, da mesma forma a questão da construção civil, que é um segmento muito forte, né, e aí eu chamo a atenção que não é por questão de lobby de um segmento ou de outro, não, a gente fez até a avaliação, é um segmento muito forte que gera muito emprego, pessoas ali às vezes, né, que tem uma condição mais baixa, mas que está trabalhando, que está entrando dinheiro para ele sobreviver. Que não tem uma reserva financeira que ela trabalha diariamente, que fica uma semana parado, ela não tem salário às vezes fixo, ela ganha por prestação de serviço. Sim, então a gente tem feito essas avaliações, né, como eu disse anteriormente, todos os dias vamos estar sentando, avaliando, e pode ser que hoje à tarde saia outro decreto. É a nossa realidade de hoje. Se o quadro mudar, se a gente falar, nossa, agora nós temos aqui, né, a gente sabe que todos os pacientes nossos aqui, né, que estão sendo avaliados não têm sintomas graves, mas ocorreu, por exemplo, uma morte, né, ocorreu mais casos, tudo isso tem que ser feita avaliação e pode alterar a todo momento o decreto. E isso está sendo feito, pelo menos eu falo aqui em Jataí, a gente tem trabalhado muito em cima disso, fazendo todas essas avaliações, no estado da mesma forma, vários municípios também. Então a gente tem aqui, por exemplo, Rio Verde, o prefeito seguiu o decreto do governador, a risca, suspensão, né, sem qualquer flexibilização, a não ser aquelas já pré-estabelecidas no decreto do governador, né, e isso aí vai muito da localidade, né, a gente vê que Rio Verde já tem, né, mais pessoas confirmadas, um quadro, né, um pouco diferente do nosso aqui. Então, a gente tem feito essas avaliações, as pessoas têm que estar acompanhando realmente, não tem como, né, a gente até... em uma conversa eu até estava brincando no sentido que essa situação do coronavírus também ela já fez uma evolução tecnológica de 10 anos, né? Porque a gente vê o tanto de coisa que tem mudado tão rápido, principalmente nesse aspecto tecnológico, né? Que as pessoas agora vão ter que realmente acompanhar. Hoje eu estava vendo, já estava fazendo leilão aqui
de um animal já aqui no WhatsApp. Inclusive, eu acabei de pedir a atualização aqui, para que você mencionou, essa campanha levantada pelo Sindicato Rural, os produtores rurais, aí tem a CDL também que está envolvida, e eu pedi, o Vitor Gaiardo, Vitor, muito obrigada, tá? Ele já foram levantados R$180 mil de ontem para cá, porque a campanha foi lançada ontem. O objetivo é encerrar hoje com 215 mil, o que daria para comprar 5 respiradores para a cidade de Jataí. E está com um animal, que é o que você mencionou, que está fazendo o leilão. Então, tem um touro Nelore PO, que está agora, nesse momento, tem um lance de 7 mil nesse touro. Se alguém precisar de mais informação, se alguém quiser falar sobre isso aí, porque tem esse touro que está, eu sei que ainda tem uma égua crioula que também é de alto padrão genético, é para reprodução. Essa ainda não entrou no leilão, mas foi doada. Então, às vezes, se alguém quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato direto com o nosso telefone da produção, que é o 649-9988-4400. Se quiser anotar o meu, 649-9996-3610. Porque a gente já vai passar para o grupo onde está acontecendo esse leilão. O leilão virtual de um touro da raça Nelore, doado por Evandro Vilela. O leilão vai até às 20 horas e podem ofertar os lances à vontade. Então, encerra hoje, às 20 horas. Quem está ofertando os 7 mil é o Calil. Então, já participaram aí o Evandro, o Franklin, Josemar, o Roberto, e agora o Calil ofereceu 7 mil reais no touro. Uma ótima notícia, né? Eu acho que isso aí vai ajudar. E mais do que isso, fazendo essa junção e o sindicato tomando frente, a gente consegue também atender de uma forma até organizada. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou doar máscara, outra álcool em gel. E aí agora, o que a gente está fazendo? Até a própria secretaria. É as necessidades de cada momento. Então isso aí, né, vai atender de uma forma muito significativa as necessidades da Secretaria de Saúde. A gente não sabe qual que é o cenário daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 15 dias. Então a gente tem que se preparar. E graças a Deus nós temos, né, uma estrutura que é contenta aqui do nosso município.